Olá, 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 olá! E hoje eu vou te falar, hein? Esse podcast hoje está demais de bom. Você não tem noção das coisas que nós vamos falar aqui hoje. E assunto aqui vai queimar, queimar, queimar. E eu, se fosse você, ficaria ligadinho, ligadinha aí hoje, porque nós vamos falar também de massagem tântrica. E tem gente que não sabe o que é isso, mas eu, se fosse você, também ficaria para aprender, porque hoje a minha convidada toda especial vai estar aqui falando muito sobre esse assunto, sobre beleza e também sobre sexualidade. Então, se você quer uma desenvoltura no seu relacionamento, você aproveita, fica aqui no Rosseto Cast hoje, porque tem muita coisa acontecendo. E vamos que vamos, você já é convidado a compartilhar esse conteúdo. Sabe aquela amiga que você tem? Sabe aquele amigo que você tem? Sabe aquele casal que tá indo, mas não tá indo, tá parando ali na curva, não vai nem pra lá, nem pra cá, fica noites e noites numa rotina, e o André já começou a rir aqui. André, já virou numa rotina, André? Você está só iniciando? Hã? As noites vão ser mais calientes depois de hoje da minha convidada aqui? Tá todo vapor. André, Ju, conta pra nós aí se tá realmente a todo vapor aí que a gente está aqui. Gente, como é que vocês estão, meus amados, meus queridos? Hoje nós vamos falar aqui com uma pessoa incrível. Ela vai trazer muitas coisas aí sobre sexualidade, sobre também a beleza, né? Afinal de contas, a mulher é empoderada também, gente. E esse podcast está cada vez melhor. E agora eu vou apresentar a minha amiga. Nós nos conhecemos em um grau de evolução aí, pois nós estamos aí com grandes coisas acontecendo. E as pessoas que buscam conectar, né? A pessoa que busca crescer, ela está sempre em evolução, e com isso, o que acontece? Você acaba se conectando com pessoas que também desejam uma evolução maior. Então, se você está querendo evoluir, se você está querendo transformar a sua vida, é aqui no Rosseto Cast. Boa noite, minha querida amiga Ellen Marzagão. É isso sim que fala? Ellen Fernanda Marzagão. Beleza e sexualidade. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Ângela. Seja muito bem-vinda. Eu tô ótima. É um prazer estar aqui com você hoje. Prazer, você sabe que eu entendo, né? A mulher começou bem, gente, você não tem noção das coisas que vai acontecer aqui, ó. A Ellen Fernanda, maquiadora desde 2010 e terapeuta tântrica, gente, desde 2020. Ela vai contar muitas coisas aqui, inclusive eu tenho certeza que nós vamos pedir para ela, não conto para ninguém, mas ela deve ensinar alguma coisa e deixar aqui para nós hoje, hein? Então, gente, ela é também formada em comércio exterior e serviço social. Gente, ela é amante de idiomas e pretende se tornar uma poliglota em breve. Então, vocês estão entendendo que a mulher decidiu onde quer chegar, ela já sabe. Então, eu não sei ainda, não vou perguntar, mas eu não sei se ela está namorando ou não. Está namorando ou não? Ela não está namorando, eu acho. Então, para os meninos que estão aí, olha só, fica atento. Ela é mãe do Felipe, de 9 anos, que deve ser lindo como a mãe e que, segundo ela, é a sua fonte de inspiração diária para buscar ser melhor em tudo que faz e realizar os seus sonhos. Minha querida, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso recebê-la aqui no Rosseto Cast hoje. Eu tenho certeza que hoje você vai falar muito sobre como a mulher pode ser mais bela, né? Como tirar essa algo que está dentro dela, exteriorizar essa beleza que já existe, né? Falando assim sobre a maquiagem e depois também como pode aquecer os relacionamentos. É isso, minha amiga? Isso aí, essa é a proposta para hoje. Então, vamos lá. Bom, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso receber você aqui. Eu sei que você veio de lá, mas veio para cá, e eu acredito que essa nossa amizade já está iniciando, né? Que grandes coisas vão acontecer por aí, minha amiga, e seja muito bem-vinda. Eu quero iniciar assim. Me conta um pouquinho sobre a Ellen menina. A Ellen que iniciou, onde que foi que se tornou essa mulher hoje, que é mãe e que também é uma terapeuta e que também tem estado buscando muita evolução na sua vida. Como que foi? Qual o trajeto dessa menina para essa mulher hoje? Bom, a Ellen menina, a Ellen Fernanda, sempre foi uma menina muito sonhadora, uma menina ambiciosa, uma menina que gostava muito de estudar, entusiasta da beleza desde criança. Eu sempre gostei muito de batom, de cores, sempre fui muito criativa. Então, pintava, comecei a maquiar as mulheres da minha família, me maquiava, surgiu como uma brincadeira de criança. E desde a minha infância, eu já era muito apaixonada, sabe? Eu era uma pessoa
enamorada pela vida, sabe? Eu olhava os meninos, sabe? O coraçãozinho ficava todo assim, sabe? Aquecido, quentinho. Então, desde muito cedo, eu sou entusiasta pelo mundo da beleza, da maquiagem e também da sexualidade. Era uma coisa assim que eu gostava dessa coisa assim, sabe, do amor. É claro, quando criança, né, começa tudo como uma paquerinha, mas assim, eu já tinha um olhar mais desperto, né, visto que eu era uma criança, as outras crianças eu tinha um diferencial ali, sabe? Eu via além do que as outras crianças viam, então assim, eu era uma criança que eu tinha muita vontade de vencer, sabe? De crescer, de amadurecer logo, de viver, de viajar, de construir coisas. Então, isso foi me levando para poder estudar. Inclusive, sou amante de idiomas, como você disse. Eu gosto, desde criança, eu estudo idiomas. E, em breve, pretendo me tornar poliglota, concluir, assim, ó, 5 idiomas para levar a minha mensagem e a minha arte para o mundo inteiro. Eu acredito muito nessa força, nesse poder da comunicação, aliado aí à minha arte de embelezar e de trazer essa consciência sobre a sexualidade para as mulheres, para os homens e para os casais. Então, você acredita que, por exemplo, pode unir então a beleza da mulher e também dentro desse relacionamento. E aí é tudo de bom, né, Ellen? Vamos pegar aqui já iniciando, né, aquecendo aí, né? Você acredita que uma mulher, quando ela está mais bonita, porque a mulher ela é bonita por si só, mas quando você realça a beleza de uma mulher através de uma maquiagem, e esse homem vê essa mulher com outros olhos, isso primeiro já sai ali de uma rotina. Sim. E aí que depois nós vamos falar, que eu quero falar muito mais sobre o Tântrica, mas aí também ela encontra isso, quer dizer que isso pode aproximar esse casal? Com certeza. Eu sempre falo que a gente comunica muita coisa da cabeça aos pés. Então, quando você ali externaliza, você revela aquela beleza que já existe dentro, você consegue conectar essa beleza interna, de saber quem você é, de saber o que você gosta, de se sentir ali imersa em você, sabe? E trazer isso para fora, realçar ainda mais a beleza através da maquiagem, através das cores, porque as cores elas transmitem emoções. Então, quando eu me embelezo, quando eu me produzo, eu me vejo de uma forma diferente. E o outro também que me olha também me nota, eu me torno um diferencial, né? Eu tenho ali um diferencial. Então, isso é algo que pode abrir muitas portas e que, inclusive, pode trazer um aquecimento ali no relacionamento, porque a pessoa que ela é interessada por si, a pessoa que se cuida, ela também se torna interessante para o outro, né? Nossa, importante, profundo isso. Verdade. E se tornar, né, Ellen? Sim. Desejar se tornar também, né? Desejar se tornar. Você que acredita, já pegando um gancho aqui, nós já começamos com tudo, gente. Olha só. Já chegando. Já chegando. Você acredita hoje que muitos casamentos, talvez, podem ir se acabando, minando, também por muita rotina? Com certeza. É importante que a gente entenda assim, que a rotina ela faz parte da construção do relacionamento de qualquer casal, de qualquer pessoa. Inclusive, ela é algo bem-vindo, porque quando a gente olha para a questão da rotina, para você ser bem-sucedido, você precisa ter ali uma rotina de trabalho, de empenho, você precisa ser comprometido com os seus horários, de repente, né, tá entrando ali numa reeducação alimentar, você tem ali tua rotina do sono, para toda a gente tem uma rotina. E a rotina ela pode ser boa, pode ser prazerosa, mas muitos casais acabam deixando essa rotina fluir de uma forma negativa, sabe? Uma rotina sem criatividade. Como eu sou uma pessoa criativa e eu gosto disso, eu sei que a criatividade é algo que pode assim transformar a realidade de qualquer casal. Então, assim, a rotina ela é bem-vinda, porque a partir disso você constrói ali a intimidade com a pessoa, você conhece mais a pessoa. Ela pode ser bacana, mas também ela pode ir para o outro lado, se ela for uma rotina chata. Sim. Que é onde muitos casais acabam caindo. Rotina chata. E aí e rotina chata ninguém suporta, Ninguém suporta. Então, vamos começar aí falando para essa mulher, né? Dessa mulher que, às vezes, é uma mãe, às vezes eu digo que mulher é amante, mãe, profissional, né? Muitas vezes mãe, né?
ou ela tem um relacionamento, ela precisa estar bonita, ela precisa, geralmente, usa salto, ela menstrua, ela tem que se maquiar. Então, vamos pegar aqui sobre a maquiagem. Você acredita que a maquiagem, uma maquiagem pode realmente mudar, ajudar essa mulher a ter mais confiança, a aumentar a sua autoestima? Sim, até mesmo existem estudos que eles demonstram que quando a mulher, ela está mais bonita, ela está mais bem ali posturada, ela tem um certo tipo de comportamento. Você pode notar, por exemplo, assim, quando você não se arruma, você acorda lá e fica com o teu pijama, às vezes não está muito legal. Então, você vai lá para o espelho e você se olha, você se nota assim que até a parte da produtividade ela baixa. Então, a maquiagem, o embelezamento tem esse poder de entrar em contato com algo ali dentro de você que desperta isso. Quando você se percebe, quando você se olha mais bonita, quando você olha aquelas cores que você coloca, por exemplo, esse gloss que você tá na boca, dá um glow, dá assim, sabe, um tesão, entende? Que legal, sabe? Isso. Uhum. Quando você olha, você vê um negócio que fica bonito, atraente. O belo tem isso, sabe? Uhum. O belo, ele transmite que ele também é bom. Então, quando você olha esses elementos numa mulher, uma maquiagem bem construída, uma roupa ali com um recorte legal, uma roupa bonita, independente se for uma roupa simples, se for uma roupa barata ou se for uma roupa cara. Mas quando você olha, aquilo ali tem o poder de gerar valor na pessoa. Então, a pessoa ela se sente mais confiante, porque quando você está arrumada, você coloca aquela roupa lá, né? Dá aquela emperequetada, dá aquela... E você se sente bem, né? Você se sente bem. Você e fala, posicionada, né, Ellen? Se posiciona. Fala, você muda até, inclusive, por exemplo, o vocabulário. Verdade. Entende? É uma coisa que é uma construção, você vai percebendo. Vamos supor, se a gente pega uma mulher que ela não tem o costume de se arrumar, e ela faz esse movimento de se produzir, a hora que ela se olha no espelho, ela tem que mudar ali, ó, a postura dela, sabe? Ela tem que mudar, não, é uma coisa automática. Ela muda. Ela fala, nossa, como eu tô bonita. Eu me pegava. É verdade. Então, daí ela vai dar uma refinada ali até no comportamento, nas palavras. Verdade. E essa coisa do belo, da gente colocar elementos assim no nosso visual para poder ficar bonita, é muito do feminino. O feminino tem esse lado do cuidado, esse lado do bonito, esse lado de decorar, esse lado de trazer esse universo da beleza mais sutil, entende? Sim. Agora vamos colocar aqui. Tem muitas pessoas que trazem alguns erros na maquiagem, não tem? Sim. E que são erros assim que, em vez de ficar, de externar essa beleza, acaba gerando um impacto negativo. Quais esses erros que você acredita como maquiadora que pode ser um dos maiores erros e que as pessoas acabam fazendo muito? Olha, eu acredito que não saber o que se gosta é um dos primeiros erros, sabe? Tipo, não saber e não se importar é um dos primeiros erros. E algo que é muito comum é a pessoa não saber como comprar um produto, sabe? Não entender bem como fazer a compra, o melhor produto. Aí compra o produto errado, por exemplo. Mas por exemplo, assim, ó, tipo, se ela já não sabe o que gosta, às vezes vai lá sem entender e compra um produto. Existe uma grande possibilidade da pessoa ir lá e fazer uma compra não muito assertiva. Aí entende? A vendedora vendeu o que ela queria e ela... Daí depois o produto fica lá parado, sem saber usar, ou vai lá e compra uma base que não é no tom, daí depois fica um pouco frustrada. Eu não vou passar nada não, porque não tá legal. E também aquela questão da adequação, saber casar a maquiagem ali com o tipo do evento, entende? Não ir para os extremos, às vezes, fazer uma maquiagem que não combina com certo tipo de ocasião, sabe? E também tem a questão da harmonia, entende? Eu acho que isso é extremamente importante, né, Ellen? A questão da harmonia, coisa que não embeleza. Porque a maquiagem embelezadora, ela casa tudo isso daí, sabe? O perfil da mulher, até com o comportamento dela, com o temperamento. Então, você consegue fazer ali uma maquiagem bonita, ideal para aquela mulher.
Então, quando a pessoa não entende assim o que gosta, não sabe o que quer, não sabe o tipo de maquiagem que é interessante para aquela ocasião, acaba fazendo erros graves ali, as gafes da maquiagem. Existe muita gafe. Essa semana, inclusive, eu encontrei uma gente que é maquiadora. Tem aquele olhar clínico, né? Sim. Então, eu fui no mercado e encontrei a moça passando a compra no caixa e ela estava com uma sombra preta. E era tipo dia, né? De manhã. Entendi. Mas muito marcada. Parecia duas baratas coladas assim, ó, na pálpebra, mas muito, sabe? Eu fiquei olhando, eu falei, nossa, Então chega a ser grotesco, não é? Pra gente Sim. que tá olhando, assim. É uma coisa que é Mas, pesada, né? Não, eu fico olhando essas coisas e eu falo assim, ó. Inclusive, eu quero te fazer essa pergunta. Por exemplo, como que a pessoa pode encontrar a própria personalidade através da maquiagem? Como que ela pode ser... Ela pode se identificar realmente pelo que ela é e ser uma pessoa realmente autêntica. Existe? Tem como? Sim, até inclusive, por exemplo, assim, eu fiquei olhando a maquiagem dessa moça lá no supermercado. É um processo de descoberta. Eu já fui a menina da barata no olho. Porque eu ia testar, ia fazer a arte. Então, assim, muitas vezes, você, nesse processo de se descobrir, você vai errar. Entende? Então, eu já errei muito, muito mesmo. De não saber o tom da base, de fazer uma sombra muito preta e marcada, de errar ali no blush, passar muito iluminador, de você vai tirar uma foto que ele estoura, fica assim, sabe? Sim. Parecendo um fogo de artifício na foto. Legal Então, isso. esse processo de descoberta é ir treinando desenvolvendo essa capacidade criativa e vendo o que casa, o que dá bom e o que não dá. É um processo de crescimento que você vai... Uma construção. Isso, uma construção, que daí você vai testando, fala, isso daqui não ficou legal para mim. Numa próxima você melhora. Ah, isso daqui ficou melhor, mas ainda não é o que eu gostei, parece que não tá. Sabe, porque assim, quando você passa uma maquiagem e você vai nesse processo de se descobrir, você vai vendo o que dá errado e você vai vendo formas de melhorar. Até que você chega no momento que você fala, isso daqui eu gostei, isso aqui é interessante. Vamos supor que você gosta muito de lápis de olho, sabe? E você passa o lápis de olho lá na linha d'água e percebe assim que o teu olho é pequenininho, fica mais fechado. Você tem a opção de passar o lápis só para o lado de fora, esfumar, que daí vai abrir o olhar. Então, existe um tempo para você ir treinando, despertando e desenvolvendo essa capacidade. E fazendo, né? Sim. Agora, as mulheres que se maquiam muito, eu, na verdade, uso maquiagem todos os dias, né? Eu uso, geralmente, não tem como, né? Trabalhando na advocacia todos os dias, então, geralmente com gravações e tudo mais, então ficou uma coisa muito comum para mim. Sim. Aquela maquiagem, né? Do dia a dia mesmo, né? Mas tem uma coisa que é muito importante, que é o que as mulheres deveriam fazer ao se levantar e também antes de deitar, para quem usa muita maquiagem. Com certeza o skincare é fundamental. Conta mais para na vida nós. de qualquer mulher. O que nós podemos fazer para deixar a nossa pele maravilhosa? O skincare é uma rotina diária sagrada, porque assim, muitas vezes a mulher está muito preocupada só com a questão do embelezamento e se esquece da saúde da pele. Da pele, verdade. Uma maquiagem bem feita, uma maquiagem que ela fica bonita, com viço, ela precisa ter ali uma base, a preparação. Cuidado, uma preparação. É a mesma coisa daquela passagem da Bíblia, que fala sobre construir a casa na areia e na rocha. Quando a mulher ela constrói a maquiagem dela numa pele desidratada, numa pele seca, mal cuidada, então qualquer chuva, qualquer vento que vir vai abalar aquela estrutura da maquiagem. Agora, quando ela faz skincare, ela cuida da pele dela e ela constrói essa maquiagem numa base sólida, numa base hidratada, então pode vir a chuva, pode vir o vento. Está preparada. E essa pele ela está preparada para receber. A gente precisa preparar a nossa pele para receber a maquiagem. O Eli, bastante tempo atrás, eu acho que eu não tinha, já faz bastante tempo que eu tenho esse hábito de limpar a pele, né, de hidratar antes de dormir e tal. Mas eu não tinha muito hábito, eu tinha preguiça, sabe? Tipo, você acha que tinha preguiça mesmo. E correria eu corro até hoje. Então, eu falo que é mais aquela falta de costume mesmo, de você aprender a se conscientizar.
usar. Aí um dia uma pessoa disse assim pra mim, cada dia que você dormir com uma base no rosto, você vai perder 10 anos. Vai enrugar a sua pele. Cara, do dia que ela falou aquilo pra mim, acho que eu fiquei com tanto medo que nunca mais eu posso ir num casamento, num evento, qualquer lugar. Eu chego, eu vou tomar um banho e eu vou limpar a minha pele e hidratar antes de dormir. É uma coisa assim que ficou... Isso é igual escovar os dentes. Sim, tem que ser algo sagrado. Sagrado, isso, sabe? é sagrado. Todo santo dia que você chegar, faça essa rotina, porque é muito importante. Quantos anos você pretende viver, Ângela? Mais 55. Mais 55? É. Vai dar quanto no total? 110. 110? Eu tenho 55. Então, não, então continua aí que essa pele vai aguentar. Eu cuido mesmo, que eu quero chegar quero ser aquelas velhinhas assim, André, que eu tô falando, não de muleta, eu tô falando, gente, eu cheguei! Aquela pele viçosa, reluzente, maravilhosa, iluminador, entendeu? falando. E não tem problema de ficar velho, não. Eu sou aquela mulher que eu não me importo em envelhecer. Sim. Eu não tenho problema, nunca tive problema de falar minha idade, eu sempre gostei, porque sempre eu me assumi. Só que eu nunca saí dos 35, sei o que acontece, entendeu? Na minha cabeça, né? Então eu sou assim, ai, pra mim, de vez em quando, eu falo, nossa, mas eu tô com 55. Ai, meu Deus, 55. Aí eu falei, Ângela, continua pensando igual aos 35. Sim, que foi onde que eu acho que eu aprendi muitas experiências da minha vida e comecei a ficar mais madura. Eu acho que foi ali. Até ali eu penei um pouco. Aí eu já estava mais madura, eu acho que daí as coisas começaram a engrenar, né? E responsabilidade e tudo mais. E depois disso aí foram 20 anos de idas, de coisas que desceram, que subiram. E, de novo, ficou bom, ficou lá em cima e tá ótimo e assim vai permanecer. Sim. Mas eu acho que é muito importante, eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito da mulher bonita, entendeu, Ellen? Então eu olho pra você, tá com batom, tá tudo. Olhei aqui e falei, nossa, que lindo, né? Esse então, banner. Eu também tô achando que mulher não linda é? essa daí. Eu Olha, gostei também dela. E quando você chegou aqui, ela disse assim, nossa, eu tô combinando com esse lugar. Então, assim, a tua autoestima tá lá no lugar, não é? Tornando com tudo. É, isso é gostoso, né? É importante isso que você falou dessa rotina que você faz à noite quando chega e remove a sua maquiagem, porque durante o sono, a pele ela tem o processo regenerador. Então, para que ela faça esse processo de uma forma saudável, ela precisa estar leve, ela precisa estar sem produto, ela precisa estar ali saudável para poder fazer. Porque se ela está cheia de base, de pó, um monte de coisa, ela não consegue fazer esse processo de uma forma natural. Não consegue nem respirar. Não consegue, tá com os poros todos obstruídos ali, coitada dessa pele. Não vai conseguir descansar de noite. E aí levanta com aquela cara de cansada? Aquela mulher que você olha e parece que não dormiu, é isso? Mal amada? Não teve uma noite de sono, não teve nada, né? O tanto que vai falar, que dela não teve tanto, o tanto que também não aconteceu, né? Não. E daí acorda toda borrada, parecendo o Bozo. Né? Lápis pro lado, cílios pro outro. Então é importante fazer essa aí o homem olha para, né? Se ela tiver um homem do lado, imagina como que é. O homem olha aquilo e fala, nossa, tava uma princesa, depois da meia-noite virou a gata borralheira. Tava Cinderela, depois virou a gata borralheira. E é bem isso. É assustador, não? É assustador. Eu vou falar um negócio pra você. Eu acordo de manhã, gente, eu não... Olha, eu acordo de manhã assim... Ângela, linda, eu durmo sozinha ou com a minha filha, né? Aí eu acordo assim me amando, sabe? Eu acordo todos os dias assim, eu gosto muito de mim. Sim. Mas eu sempre penso isso, naquilo. Eu sou uma pessoa que eu vivo assim, por exemplo, se cai alguma coisa no chão, pode não ter ninguém do lado. Eu penso assim, Deus tá vendo. Então, vamos pegar, né? Eu sou uma pessoa bem consciente. Então, tudo que eu faço, eu sempre penso assim, e se alguém estivesse vendo? Então, de manhã, eu também penso, eu quero estar bem quando eu acordar. Sim. Pra mim. E quando eu aprendi esse processo, que a mulher precisa se olhar para ela, estar bem com ela, aquilo que você trouxe, a roupa, o posicionamento, a maquiagem, né? Aí você vai estar pronta para um próximo nível. Sim, faz com sentido? Certeza. É isso? E a gente acorda... Bom, acredito que a maioria das mulheres, primeira coisa... Bom, eu acordo, faço a minha oração ali antes de ir para o espelho, que daí eu faço a oração e já vou para o banheiro. Então, quando eu olho lá no espelho... É interessante trazer essa consciência para as mulheres, assim, sabe? Se olhar com mais amorosidade, sabe? Se olhar com um olhar diferente. Um olhar mais atento e mais curioso. O que eu preciso para hoje? O que eu preciso? Até você falou da questão da rotina, que no início sentia um pouco de preguiça. É só questão da gente pegar o hábito, sabe, Ângela? Sim.
Porque, por Verdade. exemplo, assim, quando a gente não tem aquele cuidado ali na rotina, parece que é algo difícil, que é trabalhoso, que é demorado. Mas você começa a fazer como toda coisa que a gente começa. Tem lá os primeiros desafios, às vezes você vai sem vontade, mas o importante... academia. É igual a academia. O importante é você entender qual que é o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Então, por exemplo, você pretende viver 110 anos. Como que você pretende viver 110 anos? Porque às vezes a gente tem a mesma pretensão de ter uma vida maravilhosa, um relacionamento bom, viver 110 anos. Eu quero viver pelo menos 101, sabe? Eu quero dizer que eu sou uma mulher centenária, é um dos meus sonhos. Eu também. Acho que é demais. É chique, eu tenho um parente. E bem, né? Eu tenho poderosa. Uma inspiração lá na minha família. O tio João tem 103 anos. Em breve ele faz 104. Então, assim, eu me inspiro nele. Eu vou lá e eu falo, que coisa linda, viu? Eu fico, assim, emocionada de falar que eu tenho. Bisavós. Por isso meus bisavós. Olha que chique. Meus bisavós assim, 105 e 104. E aí a minha avó faleceu com 94, mas porque pararam, não deixavam mais ela ir dançar, não deixavam nada. E quando foi isso, ela foi atrofiando. Até ali ela estava ótima. 89 anos, minha avó estava pintando a casa. Então. Por isso que eu falo, é você fazer as escolhas e poder fazer as suas escolhas. Sim. Então, daí acontece muito isso com as pessoas, sabe? Tipo, tem um sonho, um objetivo, só que você vai olhar, às vezes, para a rotina da pessoa, para as ações dela no dia a dia, não são compatíveis com o que ela quer, entende? Sim. É eu querer ficar rica sem querer fazer nada. Nossa. Eu querer ser bonita, chique, elegante, sem fazer meu skincare, que é o básico, entende? Muita gente está buscando ali ter... algo extraordinário, está focado naquela coisa mirabolante, extraordinária, mas não faz ali nem o básico do dia a dia, que é tomar um pouco de água, entende? Nossa, e mais o skincare. Eu vou aproveitar e já vou tomar um pouquinho. É isso, é isso mesmo. E vamos lá. Hidratação em mulherada. Muito importante, tá? Não só o skincare, mas também tem outras coisas que a gente precisa colocar na nossa rotina, incluir, para conseguir ter essa pele jovem aí com mais de 100 anos, entende? Dá-lhe água. Dá-lhe água. Dá-lhe água. E também, como que você poderia dar um exemplo, por exemplo, de como nós podemos fazer as mulheres que, assim como eu, têm uma vida super corrida, dar exemplos de como pode fazer uma maquiagem, por exemplo, mas algo que deixa a pele mais bonita, mais vistosa, porque eu vou dizer uma coisa, minha amiga, como é horrível a gente receber uma pessoa para trabalhar e a pessoa tá lá com a cara lavada, sem passar um batom, um blush, alguma coisa, algo que dá vida. Eu penso que a maquiagem, ela dá vida. Sim. Ela realça a beleza que existe dentro da mulher. Com certeza. E até é importante falar isso, pegar um gancho com o que você disse, porque muitos lugares você percebe assim, a atendente está lá, às vezes é até um salão de beleza. Nossa, e a pessoa está desembelezada. Nossa, dá tristeza de estar lá. Já foi num salão de beleza que o profissional está desembelezado? Nossa Senhora. Que daí fica um ruído na comunicação, entende? É um negócio que não, sabe, que não dá ali, liga, não casa. Eu já fui. Então, assim, dá uma sensação de estranhamento, entende? Você pode notar, se você chegar assim num lugar, até mesmo, né, um salão onde as pessoas deveriam estar bonitas e você chega, a pessoa está mal arrumada, a pessoa, tipo, o cabeleireiro está com o cabelo tudo desgrunhado, ou não está com uma maquiagem legal, é algo ruim. E assim, eu já errei nisso, porque eu também tenho uma rotina corrida. Logo depois que eu tive o Felipe, a minha vida virou assim, né? Para eu conseguir dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo e aprender a ser mãe. Então, durante um momento, eu fiquei assim, essa pessoa aí, sabe? Desgrunhada também. Você conseguiu fazer isso? Então, eu consegui. Então, às vezes, chegava a minha cliente para poder se maquiar comigo e eu sem nenhum batom na boca, sabe? Não muito arrumada. E, assim, eu tenho uma habilidade para maquiar que eu acho incrível. Eu acredito muito no meu trabalho, eu me considero uma artista. Então, assim, eu sou muito boa no que eu faço. Só que o meu externo não revelava aquilo. Porque não basta a pessoa ser, ela também precisa parecer. Sim. Não basta só a Ângela ser uma boa profissional, sabe?
uma boa comunicadora de um podcast. Você também precisa ter uma postura, precisa aparecer. Imagina se você chega aqui no podcast com essa quantidade de clientes que agora que você tem, que vem de outros estados, gente de fora, que são assim profissionais que estão voando, e chega aqui você toda esfarrapada. Eu lembro que já vai embora. Não dá nem para compartilhar lá, tem que fazer os recortes só da pessoa, né, André? Não dá nem para colocar a comunicadora nos recortes lá do feed, só nos stories ali, tirar antes das 24 horas. É bem isso. Muita gente não vê. Eu acho que é extremamente importante, o nosso posicionamento é extremamente importante, a nossa postura é extremamente importante, a nossa maneira de agir, de falar, de pensar, de agir é extremamente importante. Sim. Então, eu dou muito valor e uma coisa que você falou aqui, eu concordo plenamente. Tudo tem que ter congruência. Sim. Daquilo que você fala com aquilo que você faz. Realmente, aqui no podcast, a pessoa, se você chega aqui e não é nada daquilo que eu falei, então, não tem congruência. Não dá para sustentar. Não dá para sustentar. Um relacionamento, se não tem as coisas, não tem congruência. É só duas pessoas morando juntos. E por isso que o casamento muitas vezes acaba, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Eu acho que em todos os lugares, e hoje eu vejo, eu na área da advocacia, eu percebo às vezes muitas advogadas que vão trabalhar. Gente, eu tenho vontade de falar assim, volta. eu falo mesmo, venham maquiadas, por favor. Venham bonitas, por favor. Porque eu acho que a mulher ela tem que estar bonita e apresentável. Sim. Apresentável onde quer que você esteja. E tem que ter. Você sabe que essa semana eu passei uma coisa, eu tirei todo o meu guarda-roupa, abri tudo. E falei, isso não comporta mais com você, Ângela. Isso não comporta, isso não comporta, isso não comporta. Por mais que esteja novo. Não é nem questão de estar novo. Mas agora não dá mais. Então, quando você sobe o nível, você observa. E Sim. A maquiagem, para mim, é um nível. Faz sentido? Sim, é isso? Tem que estar apresentável mesmo, porque senão você não se apresenta bem. E é muito nítido isso. Muitas vezes que eu ia para algum lugar, não muito apresentável, eu queria me esconder. Já aconteceu de você ir assim, sabe, não bem vestida, desarrumada para um lugar e no meio do caminho ou lá no lugar encontrar aquela pessoa que, sabe, que é importante, interessante, ou que você gosta e você não está preparada. Fala, errei. Você fala, cara, deixa eu trocar. Errei. Deixa eu mudar de rota, deixa eu trocar de rua, cruzar a rua para não ser vista. Como que você se sentiu? Olha, é constrangedor. Porque daí, assim, sabe, você fica se sentindo pequena. Você fica se sentindo inadequada, sabe? E isso reflete até na forma como você se comporta, no seu falar, porque daí, assim, você não quer nem falar para não ser vista, você não quer, sabe? Holofote ali, você toda feia. Uhum. Você acha que Muitas vezes eu já passei por isso. Hoje, com a maturidade que eu tenho, trabalhando no mundo da beleza, já maquiei centenas de mulheres. Então, assim, eu me policio para que eu esteja bem vestida, para que eu esteja bem posturada, para que quando pintar uma oportunidade, eu não chamar de sorte, eu realmente, sabe? Fazia valer a pena, estava preparada para aquilo, capacitada. Sim. Você acredita que hoje muitas mulheres perdem muitas oportunidades por não se preparar dessa forma? Com certeza. Porque, de repente, é uma mulher que tem um grande potencial, uma profissional excelente no que faz, mas o fato dela não embelezar ali sabe, o design, o rótulo, a embalagem... É igual um vinho, né? Perde a oportunidade, porque daí a pessoa olha o outro, tipo assim, sabe, que não está produzido, né? E daí o que acontece? Ele já não está produzido. Aquilo internamente nele, ele já fica, né, às vezes, numa postura mais assim, caído, mais abatido, uma cara de cansada. Porque a gente tem isso também, entende? A maquiagem, ela vem para poder embelezar, até para poder tirar também a nossa cara de cansaço. Dar uma neutralizada, às vezes, a mulher dormiu mal à noite, ou é uma mulher que tem bebezinho, que você sabe como que funciona a madrugada da mulher com bebezinho, né, parcelado num monte de, sabe?
A gente parcela. Então, eu acho que muitas mulheres realmente faz todo sentido. Perdem muitas oportunidades por coisas pequenas que pode ser. Você poderia dar uma dica de como essa mulher, ao se levantar, depois ela se preparar, fazer esse skincare, e aí ela pode fazer o quê? Que poderia deixar ela ir trabalhar de uma forma rápida, porque tem que ser rápido, porque a mulher, principalmente quem é mãe, é uma correria sempre, Sim. né? É uma profissional, né? Então, o que ela poderia fazer, de que forma, o que ela poderia usar, que vai dar aquele grau, como as pessoas falam, para ela trabalhar linda e maravilhosa? Voltando um pouquinho para poder assim agilizar a vida dessa mulher, descomplicar, que você é uma pessoa que você gosta de descomplicar as coisas, né? Que eu vi lá no seu perfil. Então, assim, algo muito prático para essa mulher é o quê? Se ela tem preguiça dessa rotina de skincare e é algo que ela realmente precisa, eu sugiro que ela deixe ali, no campo de vista dela, lá no banheiro, de uma forma bem prática, lá, os cremes que ela precisa usar, para ela, a hora que acordar, ser ali, as primeiras atividades do dia. Porque se você fizer isso daí bem cedinho, você não corre o risco de ser atropelada pelas coisas que vêm depois. Então, prioriza isso daí, que é mais importante. A mulher, ela não precisa ter um arsenal de maquiagem para poder se maquiar. Eu tenho muita maquiagem, mas porque eu sou profissional, maquio pessoas com vários tipos de pele diferentes, gosto diferente. Então, é interessante a gente ter bastante opção. Mas ela tendo ali poucos itens, ela consegue fazer a maquiagem dela. O que é? Um corretivo para poder, sabe, amenizar as olheiras. Uma base para poder neutralizar a cor da pele, para poder dar aquele tom, sabe? Um rímel, que é assim, é um essencial. item que toda mulher precisa ter. Um rímel, um lápis, um batom. Se ela tiver esses itens aí, é algo assim, que já transforma. Rapidinho, com 5 minutos, essa mulher consegue fazer a maquiagem se ela for treinando. E já dá um toque, assim. Porque daí, se ela vai, compra a maquiagem de uma forma assertiva, foi lá, às vezes pediu ajuda de uma vendedora lá da loja, ou eu mesma, essa mulher pode entrar em contato comigo, eu tenho uma loja da MAC virtual, eu sou... Que legal! Sim, amo a MAC. Ah, é? Então aí, já pode virar minha cliente. Com certeza, já vou virar. Mandar a minha loja para você, vou montar para você um carrinho de coisas que vão ficar lindas em você, já sei até um batom que é assim a sua cara. Ai, adoro. Você gosta de rosa? Eu gosto de cores mais neutras, porque como eu trabalho muito na advocacia, eu até tenho um batom rosa, mas uso bem pouco. Não, mas é um rosa metalizado, vai ficar lindo com a cor dos seus olhos então verdes. vamos experimentar, ué. Vai, eu vou passar em você. Legal. Então, assim, você pode pegar uma consultora para poder ir lá e comprar os produtos mais assertivos, porque algumas mulheres, elas vão e compra a base errada e daí fica lá com a base que não pode usar, porque não dá o tom, entende? Que daí ou fica a cara muito escura, ou fica com a cara muito clara, fica parecendo um fantasma e acaba perdendo esse investimento. Então, encontrar uma pessoa para poder te auxiliar ali na compra é interessante. Depois que você foi lá, pegou a pessoa, comprou os produtos que você precisa, já está certo ali o tom, tal, você já sabe como, né, passar. Então, assim, são produtos assim de contar numa mão que você precisa. Corretivo, a base, um rímel, um lápis, um batom. A mulher tendo 5 produtos ali, e se não tiver 5, não tem problema, compra lá 1, 2, vai aumentando. Cada vez, mas que tenha. Porque assim, a maquiagem é muito da personalidade, o temperamento da mulher. Então, assim, você, por exemplo, você já sabe o que você gosta. Você não vai investir em outra coisa. Então, você vai ter ali o teu gloss que você gosta, um tom de batom. Então, vai comprando assim, sabe? Para cada parte do rosto, você compra algo que é interessante para você, que casa com o que você deseja, com aquilo que você gosta de se olhar, com a cor. E tem alguns produtos, Ângela, da maquiagem, que, por exemplo, assim, a mulher vai construindo ali a necessaire dela. Tem produtos que eles são multifuncionais. Então, por exemplo, digamos assim, que você tem o seu batom, mas você não tem um blush ainda, né? Porque o batom é coringa. Toda mulher precisa ter um batom. Gente, começa pelo batom. Começa pelo batom, porque assim, o batom dá pra você tornar ele aí, 3 produtos da maquiagem maravilhosos. Com batom? Com batom. Passa na boca,
passa na maçã do rosto e passa de sombra. Pronto. Uau! Já conseguiu aí com um batom só fazer 3 coisas na maquiagem. Então quer dizer que a dica para aquela mulher que tá, às vezes saiu de algum lugar, precisa retocar, pode fazer isso. Sim, faz isso. Olha que legal. Sabe, dá assim uma batidinha com o batom, é claro, né? Se for um batom tipo vermelho, mais rosado, né? Dá um rouge. Antigamente o pessoal falava rouge. Rouge, é verdade. Rouge. Dá um rouge aqui, ó, na maçãzinha do rosto, aquela sensação ali de vício, de saúde. De vida, né? De Acho que de vida, vida, de saúde sim. mesmo. É isso mesmo que você está falando. E até, inclusive, juntando o meu trabalho da maquiagem com a sexualidade, tem um blush da Nurse, que é o Orgasm. Ele é um blush que ele é um rosa com fundo dourado. E assim, a explicação para a cor desse blush, para o nome desse blush ser orgasmo, é porque quando as mulheres elas têm orgasmo, elas ficam com a bochechinha rosadinha, assim, fica toda... Ai, que lindo! É um nome bem sugestivo, bem criativo. Que legal. Eu tenho esse blush. É lindo, lindo, lindo. E eu tenho certeza que você ficaria linda com essa cor de blush. Ai, quero ver isso. Vai, gostei do vou nome. passar em você. Fala o nome. Blush. Orgasm. Ai, gente. Aí já entendeu, né? Já entendeu como que vai ser daqui a pouco. E daí tem o outro, da mesma linha, tem o multiple orgasm, que é o orgasmo múltiplo. Uau. Então a linha toda, sabe? A linha mas essa linha é o quê? Uma linha, mas não é uma de linha maquiagem. De maquiagem. A Nurse é uma linha de maquiagem, daí ela tem a Nurse é uma marca de maquiagem e tem essa linha que tem nomes assim sugestivos e bem assim orgásticos. Legal, né? E tá vendo a criatividade? Sempre você pode mais, né? Multiple orgasm. Você tá vendo? Tá vendo? Eu já fiquei interessada em conhecer para saber como que funciona, entendeu? Viu como que a beleza e a sexualidade tá toda conectada? Totalmente. E outra coisa, como que as pessoas podem fazer coisas diferentes. Sim. E sair da mesmice. Depois o pessoal reclama que não tem mais... Gente, é escassez no duro mesmo, porque é o seguinte, sempre tem campo para algo muito maior, né, Ellen? Sempre tem campo para algo muito maior. Sim. Eu sempre falo com uma pessoa quando está desempregada, ou às vezes está sozinha, solitária, algo está acontecendo. Ou uma decisão, ou porque está fazendo algo errado para não atrair a pessoa certa. Né? É bem isso, está indisponível ali para alguma coisa. Sim. É por isso. Agora, vem cá, eu estou sabendo que você está sempre ligada a essas campanhas e nós estamos indo para o final do ano. As questões aí do câncer da mama, você realmente é voluntária? Como que é? Você faz um trabalho? Me conta um pouquinho mais sobre isso. O que te levou a isso? Sim, já faz alguns anos que eu participo das campanhas do Outubro Rosa como maquiadora, embelezando as mulheres que estão em tratamento, passando pelo processo de quimioterapia, de radioterapia. Que é muito doído. Que antecede a cirurgia, a mastectomia. E depois da cirurgia também a gente participa, faz um novo ensaio. Então, assim, é uma campanha que traz esse olhar para que a mulher ela esteja bonita, para que ela se veja bonita, mesmo num processo tão doloroso quanto o processo do tratamento do câncer. Então, assim, o meu intuito com esse trabalho, ele começou há alguns anos quando a minha avó, ela teve câncer. Ah, você passou aí na família. Sim, então eu perdi a minha avó, a Cremosa. Inclusive, Cremosa. a Cremosa é minha inspiração. Cremosa, olha só. A Cremosa, ela é minha inspiração. Então, assim, a partir da minha avó, depois de acompanhar todo o tratamento dela, o sofrimento dela, eu falei, gente, preciso fazer uma coisa com isso. E acabei me envolvendo com as campanhas para ajudar essas mulheres, né, nesse período, assim, para trazer mais amor, mais consciência para aquele momento que muitas vezes é um momento assim passageiro. Graças a Deus, todas as mulheres que participaram das minhas campanhas, elas sobreviveram. Não perdi nenhuma das cremosas. Que bacana. Então, assim, é algo que é muito importante a gente ter essa empatia, essa sororidade entre mulheres. Então, e como que é isso, você fazer esse trabalho, Ellen, de estar ali, de estar acompanhando essa mulher que está passando por essa dor? Muitas vezes ela tem o apoio da família, muitas vezes ela não
tem o apoio da família, né? Não sabe, a pessoa quando está com câncer, muitas vezes ela não sabe se ela vai estar bem amanhã, se ela vai acordar amanhã ou não. Na verdade, eu não tive, assim, a minha mãe, ela passou por radioterapia, não chegou a fazer quimioterapia, mas a minha mãe teve 21 cirurgias, sendo 5 na cabeça. Então, não tive problema com câncer mesmo, mas a minha mãe desenvolvia tumores no corpo. Isso levou, assim, a muitas coisas, né? Até ela faleceu em 2016. Então, foi desde os 3 anos de idade. A minha mãe sempre passou por médicos e algumas doenças bem realmente, não tinha muito conhecimento no Brasil, bem desafiadoras. E eu lembro que ela falava muito, quando ela chegava, da questão das mulheres que estavam fazendo a quimioterapia. E aqui eu tenho uma amiga, que é a Lu, que passou por 4 cânceres. E ela hoje é uma fonoaudióloga maravilhosa, incrível, e passou por tudo isso. E ela já veio aqui, inclusive, no podcast, contar de toda... É realmente violenta a dor que essa mulher enfrenta, de todos os sentidos, né? Sim. Inclusive, às vezes, até discriminatório, né? Porque, às vezes, a pessoa não entende e tal. Como que é para você, que está ali, que está dando valor à vida dessa mulher, que está embelezando essa mulher, e, na verdade, você está dizendo para ela, olha, para você, porque você pode muito mais, porque você é linda e maravilhosa. Como que é isso? Passa essa experiência para a gente entender. Olha, eu me sinto lisonjeada de participar desses trabalhos, porque ele é um trabalho que se encontra, sim, uma mulher bem fragilizada, mas também é inspirador para as outras mulheres. Então, assim, a gente inspira outras mulheres que estão passando pelo mesmo processo ou que acompanham as mulheres da família, alguma amiga. Então, é um trabalho que traz o fortalecimento entre as mulheres. Um trabalho que traz uma esperança, entende? Quando essas mulheres passam por esse processo de tratamento do câncer e a gente faz... O que a gente faz nesse trabalho? Eu maquio elas durante o processo, né? Então, assim, é bem emocionante, porque às vezes elas já estão sem cabelo, estão sem sobrancelha. Nossa. Então, mas a gente maquia até a careca. Se precisar, a gente dá uma maquiada na careca legal. também. Mas, assim, com muita amorosidade, entende? Às vezes ela fala assim, passa um pouquinho aqui, que eu tenho uma manchinha aqui, sabe? Para poder disfarçar. Então, assim, é um trabalho feito com muita amorosidade, com esse propósito de fazer ela ver por trás da dor, dela conseguir enxergar um horizonte por trás ali daquele cabelo que já não tem, por trás daquela sobrancelha que já não tem. Isso é fantástico. É até emocionante, né, da gente falar. Verdade. Então, assim, é uma forma de você trazer sentido e falar assim, você vai vencer. E você se emociona. É emocionante e é lindo. Eu acho que é pelas experiências que você passou, é pela sua avó, é quando você cuida de cada uma. Imagino você cuidando da avó, Sim. né? E o quanto que você passa para essas mulheres que elas podem muito mais. O quanto você passa para essas mulheres que elas podem acontecer. O André, pega um guardanapinho lá, fazendo favor. Obrigada. Hoje eu tô chorando. Então, assim, a minha avó, ela tinha muita vontade de viver. 2. Né? Mas ela já tinha mais idade. Então, assim, essas mulheres que passaram pelas campanhas, tem algumas que elas têm mais idade também, mas tem outras que estão, assim, no começo da vida. Eu já cheguei a maquiar em campanha onde a inspiradora da campanha era mulher de 25 anos, entende? Nossa. Com um câncer bem agressivo, correndo riscos, cheia de sonhos. Então, quando eu olhava aquilo lá, eu falava assim... Eu ficava emocionada e até preocupada, sabe? Eu falo, eu não quero perder nenhuma delas. Então, e aí você continuou fazendo? Então, assim, fazia esse trabalho, dava o meu melhor, e a gente fazia um ensaio bem bonito. Inclusive, tem ensaio no Castelo Eldorado, lá em Marilândia do Sul. Nossa! Lindas as fotos, sabe? As fotos ficam tipo foto de novela, capa de revista, fica linda.
Lá no meu feed tem bastante coisa legal. Então, é esse trabalho de trazer, assim, existe algo depois da dor, existe algo, sabe? Você estava trazendo vida para elas, você estava mostrando para elas, Sim. influenciando elas a continuar vivendo, a continuar trabalhando ali, vencendo aquela batalha que elas estavam. É então, muito importante todas isso. elas conseguiram superar, fizeram o tratamento e depois a gente faz o pós. Nossa, depois que o cabelo volta. Legal. Então é bem. Ah, você faz trabalho depois. Então, assim, é bem interessante. Depois que o cabelo volta, a gente faz um novo ensaio. Uau! E fica lindo. Até tem foto eu pegando o cabelo de uma, a gente faz assim, né, a foto depois, com a família, com o parceiro. E você é muito contratada também para fazer esse trabalho? Tem bastante contato. Até teve uma que a gente fez, que inclusive ela teve coragem de fazer a foto mostrando, sabe? Ali onde teve a remoção mesmo, a cicatriz. E foi super corajosa, fez a foto lá para inspirar as outras mulheres. Até mesmo para a importância da prevenção, de você estar ali, ó, de olho, sabe? Acho que é importante. De não se distrair, porque tem muita mulher que, como você disse, que a gente tem um monte de atividade, é marido, é filho, é casa, um monte de coisa para cuidar. Acontece que, às vezes, a gente se distrai com o outro, né? Só com o outro, e se coloca no final da fila. Não se enxerga ali naquele processo que, para poder cuidar daquele monte de gente, daquele monte de coisa, a gente precisa estar bem também. Em primeiro então, lugar, daí acaba que passa, entra ano e sai ano, a mulher não fez um preventivo, a mulher não fez nenhum outro tipo de exame para ver como que está a saúde dela. Então, não fez uma mamografia. Extremamente importante. É bem importante a gente trazer a consciência de você estar cuidando ali, fazendo todo ano a sua rotina. Também não só de skincare, mas também a sua rotina do preventivo. Bastante. Da saúde sexual da mulher. E agora, falando em saúde sexual da mulher, nós vamos encontrar aqui agora algo que nós queremos falar muito, que nós queremos saber. Eu acredito que você que está em casa também está doidinho para saber, né? A mulherada aí está sabendo. Teve gente que hoje falou que não sabia, né? Então, vamos lá, vamos lá. Então, verdade. O que é a terapia tântrica? Fala para nós, Ellen. Bom, não tem como falar da terapia tântrica sem trazer uma breve explicação sobre o Tantra. O que é o Tantra? A gente ouve muito falar sobre a massagem tântrica, né? O pessoal ouve mais sobre massagem tântrica, Ângela. Então, assim, o Tantra, ele é uma prática, uma filosofia de vida milenar, onde traz mais amor, mais consciência para as nossas relações, para a forma como a gente vive a vida no dia a dia, para a questão da espiritualidade, para a nossa sexualidade, para a alimentação, a forma como a gente interage com a gente mesmo, com o outro, com a natureza, com o nosso Deus. Então, tem algumas linhas, o Tantra tem algumas linhas, alguns segmentos, mas na parte da sexualidade é que eu atuo. Então, certo. Assim, o Tantra ele é uma ferramenta de consciência e de expansão, para a gente entender como que o nosso corpo funciona, como que a gente entra em contato, como que a gente acessa esse nosso eu, esse nosso guru interno. Então, é muito comum que nessa nossa rotina corrida, de tantos afazeres, de inabilidade para poder se relacionar com o outro, a gente pouco se conhece. Então, a terapia tântrica, ela vem no sentido de trazer ali informações de como que você funciona, como que você pode vivenciar a sua sexualidade de uma forma mais integral. Olhando para a questão, assim, desse mundo virtual e digital, a gente acaba se perdendo muito, sabe, nessa questão, assim, de se comparar com o outro, de estar ali muito antenado em coisa, em muito conteúdo, assim, de interação, coisa assim. Então, tá pouco observando, sabe, o nosso corpo, o nosso sentimento. Então, falando sobre isso, assim,
as pessoas e os casais têm sido muito prejudicados por conta desse bombardeamento de conteúdo, de demanda, de rotina, de compromisso, de um monte de exigências, e tem assim perdido essa habilidade de sentir. Então, o Tantra vem trazendo essa importância de você entrar em contato, de você acessar lugares no seu corpo onde você possa se perceber, onde você possa aprender, inclusive, até a respirar. E a forma como a gente traz essa filosofia do Tantra e aplica na nossa rotina, no nosso dia a dia, é essa manifestação, tipo, do toque, da respiração, de você conseguir sonorizar, de você conseguir se movimentar para poder organizar, harmonizar ali os seus chakras, os seus pontos energéticos. Tá, e você acha que hoje tem muita discriminação com isso? Você acha que as pessoas olham de que forma? Porque muito se fala sobre como mas que isso é para tal pessoa, e quando, na verdade, muitos casais têm buscado, inclusive, ajuda para salvar realmente casamentos, salvar realmente, porque trazer essa sexualidade de volta para esse casal que caiu numa rotina chata, como você diz, né? Sim. E trazer algo que realmente venha fazer que eles se conheçam. Então, existe ainda muita discriminação? Você acredita ainda que tem? Ou as pessoas hoje estão mais abertas para isso? Essa área da sexualidade é um pilar muito importante da nossa vida, uma área de conhecimento e também de atuação profissional. Então, o trabalho do profissional que atua nesse segmento, ele tem muitos desafios. É um trabalho muito delicado, por quê? Porque ele tem uma proximidade muito grande. Então, assim, eu percebo que muitas pessoas têm feito esse movimento de se abrir para isso, até porque tem muita gente sofrendo, Ângela, dentro das relações, pessoas que têm dificuldade de se comunicar, pessoa que não fala para o outro o que gostaria, mas até porque nem ela mesma se conhece, entende? Então, a terapia tântrica, ela é uma forma de você aprender a organizar ali a sua vida, aprender até a se comunicar, entende? A gente trabalha o chakra da garganta, o Vishuddha. Então, é uma forma de você conseguir colocar para fora isso, sabe? Não ficar repreendendo, porque é algo que foi muito reprimido. Então, eu percebo, assim, que embora exista, sim, grande preconceito, tem pessoas que vão passar por essa vida e não vão se abrir para isso, mesmo precisando, porque existe toda uma resistência, uma dificuldade, uma falta de conhecimento. Até mesmo porque quando o Tantra veio para o Ocidente, ele foi muito prostituído, entende? Então, foi assim, ele foi distorcido do que realmente é. Então, muita gente usou para práticas, para rituais que não vão de encontro com essa parte terapêutica, mas sim que vão de encontro com sexo grupal, com pornografia, com prostituição. Então, isso tem afastado pessoas. Aproximam pessoas, mas também afastam outras. Afasta bastante. Tem muita gente que chega no set terapêutico com o intuito errado. E chega entendi. com a intenção errada. Entendi. É claro, assim, de quando eu trabalho no Tantra, mais chega pessoas que estão ali naquele intuito de desenvolvimento do que o contrário. Mas quando vem pessoas assim que é o contrário, uma coisa assim, sabe, bem chata, bem constrangedora, porque daí a pessoa sai frustrada. Tem vezes que eu também fico frustrada, entende? Porque não vai de encontro com aquilo que a pessoa quer, daí a pessoa fala uma coisa, daí você também não fica, sabe, não te agrada. Então, assim, é algo que até é importante, assim, que quando a pessoa for buscar esse tipo de atendimento, que ela pergunte o que tem dentro de uma sessão terapêutica, o que não tem. Tem profissionais que às vezes se sentem ofendidos a pessoa perguntar: tem sexo dentro de uma terapia tântrica? Eu não me sinto ofendida, eu falo lá o que tem, o que não tem, para justamente ser um filtro ali para a pessoa entender se realmente aquilo é para ela. Se ela está no lugar certo, com a pessoa certa, aquilo que ela quer. Isso. E o que é, na verdade, essa sessão que você oferece? Certo.
Bom, nessa sessão, a pessoa vai, o cliente vai, a gente passa primeiro pela triagem lá, se ele for um potencial cliente para aquilo, então ele vai, ele chega lá, é um ambiente bem acolhedor, tem toda uma estrutura de conversa que a gente faz para poder entender como que é ali a vida dele, como que ele vivenciou a sexualidade, que tipo de dificuldade que ele tem no dia a dia, como que são os relacionamentos dele ou o único relacionamento que ele tem. Às vezes é uma pessoa que tem um relacionamento longo e que já está desgastado, está com dificuldade ou que está até com a questão de disfunção sexual. Existe muito? Sim. Sim, né? Bastante. Então, a gente tenta entender ali e organizar, porque quando a pessoa ela está imersa dentro de um problema, de uma disfunção, de um conflito no relacionamento, é interessante essa intervenção profissional para que a pessoa possa abrir os olhos, sabe? Uhum. Abrir um horizonte, ter uma ideia diferente do que ela pode incrementar ali para poder transformar a realidade, para sair da rotina, para fazer alguma coisa nova na rotina. E que às vezes não é nada mirabolante, é uma mudança simples que ela faz ali que pode trazer um resultado bem significativo. Tá, e aí essa pessoa, por exemplo, geralmente são homens que procuram, as mulheres têm buscado também apoio? Sim, as mulheres buscam num percentual menor. Desde que eu entrei no Tantra, a procura são mais de homens, porque o homem é mais inclinado para essa parte sexual. O homem ele é mais atento, ele tem mais interesse. Eu acho que isso é uma coisa até fisiológica, né? Sim, fisiológica. E daí também não seria... O universo do homem, ele é mais sexual. Mas, e quando a mulher ela começa a entrar nesse mundo e conhecer, ela não pode também se tornar mais interessada? Com certeza, com certeza, porque muitas mulheres querem fugir do assunto. Isso. Porque ele está com conflito ali com o homem, então assim, eu não vou, sabe, não quero nem resolver o problema, também não quero ir atrás, deixa do jeito que está. Por quê? O que acontece quando a gente vai mexer na dor? Você vai cutucar ali, a dor dói. Só que muitas vezes precisa doer bastante, o suficiente para não doer mais, para resolver. Então, assim, os homens eles procuram mais porque o sexo para o homem ele é a mola propulsora da vida do homem. Sim. Entende? Então, ele busca mais e muitas vezes ele poderia incentivar essa mulher para se desenvolver também, mas ele não faz porque a mulher tem essa resistência. Ela não quer falar, ela não quer saber, ela não quer ir. Entende? Então, daí lá no atendimento, no meu atendimento, a gente faz essa conversa, entendo como que funciona ali aquele homem, como que está o relacionamento dele, e depois a forma de manifestar toda essa prática do Tantra, fazer o homem entender como que isso funciona na pele, sentir na pele, é a massagem tântrica, que é uma massagem que ele vai receber no corpo inteiro para que ele possa ressignificar a percepção corporal dele. Os homens eles estão tendo muita dificuldade, questão de disfunção sexual, ejaculação precoce, devido a vários fatores, e um deles o consumo alto de pornografia. Então, assim, nossa, o homem ele está muito mental e ele está se esquecendo do sentir, sabe? O homem é muito visual. Só que nessa de ser muito visual, ele assiste muita coisa, consome muita coisa que está aí, prejudicando a sexualidade dele, com a parceira dele, com ele mesmo, porque fica um homem viciado, um homem ali limitado na intimidade. Então, é uma prática muito interessante para que os homens eles possam trazer esse sentir, sabe? A gente que é mulher, a gente é mais do sentir, é uma coisa assim, a gente é mais emotiva, a gente dá mais atenção para essa questão assim, sabe, de sentir, de olhar para algumas questões, sabe? Mas a maioria das mulheres para a área da sexualidade, elas fecham os olhos. Então é interessante abrir os olhos e sentir também, fazer uma massagem tântrica, receber. E até algo que é interessante, Ângela, por exemplo, assim, o casal,
poder incluir isso dentro da relação íntima deles. Não só ir lá fazer uma sessão comigo, receber a massagem tântrica, mas também aplicar lá no dia a dia, na rotina com a parceira, que é o exercício para casa que eu dou para os meus clientes, Sim. tanto homem quanto mulher. Explica vai isso pra massagear nós. essa mulher. Ter uma intimidade cremosa com a sua parceira. Porque a mulher precisa de estímulo. O que está faltando muito, eu acredito que é estímulo. A maioria, eu acho que é isso mesmo, porque as mulheres são muito cobradas de faz. E daí, à noite, quando chega, aí que é sexo. Mas como que essa mulher que está cansada, que está trazendo várias coisas, que passou por várias coisas durante o dia, a única coisa que ela está querendo é descansar. Sim. Então, se ela não tem um estímulo, como que essa mulher vai ser uma boa parceira de cama naquele momento? Tem mulher carregando muito peso. A vida está pesada para muitas mulheres. E o corpo feminino não foi feito para carregar peso. Então, quando a mulher, ela excede na carga e ela quer pegar um monte de coisa. É uma mulher que às vezes está na energia muito masculina e eu já fui muito essa mulher, tô, sabe, diminuindo cada vez mais. Então é uma mulher que ela fica sem libido, entende? E aí se torna uma coisa fazer por fazer. Esse peso vai consumindo ali o interesse sexual da mulher. Então assim, é importante que os homens olhem para isso. O quanto que as suas mulheres estão carregando peso, resolvendo problema, indo para a vida e fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, para que ele possa olhar ali, e eu falo isso para os meus clientes, para eles puxar um pouco a carga, porque eles aguentam. O homem aguenta a carga mais pesada. Muito mais do que eles pensam, né? Muito mais. De vez em quando eu pego uma sacolinha lá, eu tô quase morrendo com a sacola. O homem com um dedo só carrega a sacola tranquilo. É verdade. Então é importante ver isso, porque às vezes é um simples, sabe, deixa que eu resolvo, deixa que eu carrego o peso, que a mulher vai fluir. Entende? É um conjunto de coisas, mas assim, você muda uma coisa, as outras vão mudando também. Então, o homem, ele pode ir ali incluindo, sabe, despertando a mulher. Talvez ele vai encontrar uma resistência, uma barreira. Depende do momento da mulher. É que, na verdade, assim, o amor e o sexo, eles se apresentam de formas diferentes durante a nossa trajetória. Então, em cada década, ele foi apresentado de um jeito diferente, as mulheres entenderam de um jeito diferente, a castração foi diferente, sabe? A mulher foi reprimida de uma forma diferente. Então, as mulheres que elas têm mais idade, né, que dos 50 para mais, são mulheres que viveram um momento bem difícil de repressão sexual. Então, assim, as coisas têm melhorado, mas ainda assim, para a mulher é um pouco mais difícil o acesso a esse desenvolvimento sexual. Sim, com Porque certeza. quando ela olha lá uma terapia que você tem ali essa parte da conversa, estrutura para poder entender e depois vai para uma prática corporal, onde você consegue acessar um nível de prazer, inclusive atingir o clímax, que seria o orgasmo, fica um pouco confuso na cabeça da mulher. Ela fala, mas como que funciona essa massagem? Uma massagem que a mulher vai tocar o meu corpo, eu vou sentir prazer, vai ser uma massagem cremosa, deliciosa, eu vou alcançar orgasmos incríveis e não tem sexo. É uma coisa estranha. Tem mulher que fica assim, não pode ser. É estranho porque assim a mulher ela está acostumada como a chegar nesse nível e Sim. algumas com grande dificuldade. Somente através do contato ali íntimo com o homem ou se ela for homossexual, a sua outra parceira. Então, é uma proposta assim intrigante. Sim. Só que muito gostosa, mulheres. Recebam massagem tântrica, é assim, ó, a 8ª maravilha do mundo. Se eu pudesse deixar um conselho para as mulheres, não passem essa vida sem receber essa massagem, não vão para o plano de cima sem sentir na pele como que funciona essa massagem. É assim, é coisa de outro mundo. E quais os benefícios que a pessoa que vai receber essa mensagem, que seja homem ou mulher, é individual? Sim. Então, que seja o homem ou a mulher, o que acontece? Ela tem uma conexão, ela encontra uma conexão com ela mesma, com o corpo dela? Tem, isso, tem a ver? Como que é isso? Tem. Essa massagem, ela tem
o objetivo de fazer essa conexão, de fazer a pessoa ali, ela entrar em estado de presença com o corpo, justamente por conta disso. As pessoas estão muito dispersas, sabem se sentir. Faz tudo no piloto automático e não está sentindo o que está fazendo, está tendo relação sexual sem prazer, e um vai atropelando o outro e faz sem querer protocolo. Então, ela faz você ali, ó, entrar em estado de profunda consciência ali com o seu corpo, traz essa coisa de você conseguir se perceber ali num universo. De você olhar para dentro e sentir. Porque assim, ó, o que a gente trabalha dentro de uma sessão da massagem tântrica? Trabalha a respiração, o som, o movimento e a parte do toque. Porque são os pilares, os 3 pilares ali da vida da pessoa é isso, a respiração e o som e o movimento. No Tantra, os 3 pilares são essas 3 coisas para o Tantra. Então, quando a pessoa ela se desliga do mundo lá fora e ela começa o processo ali de receber essa massagem, ela precisa mudar até a forma de respirar, que é o que vai ajudar a potencializar ela, olhar para ela sentir o corpo dela e ela tá ali, ó, concentrada somente nela, sem nenhuma distração, sem se preocupar. Então, assim, respirando da forma correta, eu consigo me ouvir, eu consigo ouvir o que está lá dentro de mim, consigo entrar em contato, me comunicar com o meu eu. Então, respirando dessa forma, você consegue ali, ó, relaxar, você consegue, sabe, desacelerar a sua mente, se distanciar daquele monte de pensamento que a gente fica. A gente que é mulher tem uma mente perereca, né? Fica pulando de coisa em coisa. Então, assim, respirando vai ajudar você mandar uma mensagem ali para o seu corpo, tá tudo bem, pode descansar. Coloca ali o seu sistema para operar num outro modo, num outro formato. Então, você solta a sua voz e respira e vai acontecendo ali aquele fluxo, aquele circuito de você colocar o seu corpo para realmente receber aquela experiência. E você se movimentar vai ajudar você a perceber enquanto você recebe o toque. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, quando a gente tem esse estímulo mais minucioso na pele, você está ali, ó, atento no que está acontecendo, muita coisa no avesso ali vai, sabe, sendo movimentada. Então, assim, o toque é do lado de fora, mas ali por dentro vai, assim, as cadeias musculares se conectando e isso vai acumulando energia ali no seu corpo. Vai acumulando energia, você fica ali para receber a massagem. Então, assim, ó, despreocupado de performance, de agradar o outro, de retribuir o toque, de fazer bonito. Então, verdade, você daí fica não tem expectativa. Sim, é só receber. E esse que é o intuito que as pessoas precisam entender, que você chega lá numa sessão de massagem tântrica, você não precisa retribuir o toque do terapeuta, você não é terapeuta, você não tem que massagear o outro, é só receber. As pessoas precisam aprender a receber, sabe? Que eu acho que é um desafio. E não se sentir em dívida, não sentir que tem que fazer também, não é massagem mútua, é unilateral. A pessoa recebe e todo o seu corpo ali ele vai trabalhando para poder ir elaborando as melhores sensações. Vai acumulando energia. Depois a parte corporal é feita a parte íntima também. Então, você recebe estímulos ali no seu corpo que durante, às vezes, uma intimidade com alguém, você pouco explora, sabe? Entendi. Os casais não se exploram o suficiente por conta da correria, da rotina, de um monte de coisa. E eu sei que isso é algo que acontece muito. Mas você tem ali a oportunidade de descobrir lugares do seu corpo que você jamais imaginava que podia ser gostoso, tipo um toque atrás da orelha. Alguém já fez um toque atrás da sua orelha? Eu nem sei qual foi o último toque, foi muitos anos. Não é beijar. Não é beijar ou daqueles beijos estalados que fica... Ui, na tua cabeça que parece que fica uma hora para você voltar. Não é esse tipo de toque, mas assim, um toque minucioso,
com realmente um intuito, sabe, de você só relaxar e você sentir, e você não ficar preocupada com nada, só receber. Acho que não tive isso, não. Isso foi uma Senão ia me lembrar, né, André? O André dando risada. André. Aí, ó, já ensina o André, que o André tá casado, amiga. Conta aqui, você já recebeu ou já fez um toque atrás da orelha de alguém? Acho que já. Já? Ó, o André tá sabendo fazer massagem, então. Só que daí, assim, ó, o que acontece? O André já foi na maldade, ele foi intencional, ele já queria mais coisa dele na massagem tântrica, não é esse o objetivo. O meu objetivo não é mesmo do André. Então, daí a pessoa recebeu, já ficou preocupada que ela ia ter que fazer mais coisa depois, né? Então, assim, já... Então, daí é isso, você vai acumulando energia e daí, assim, ó, o seu corpo, ele tá todo preparado, sabe aquela coisa, assim, da oportunidade, você tá preparado para receber a melhor experiência da vida? O corpo, ele já foi todo estimulado, preparado, todinho, tá todo conectado. Então, daí é feita a massagem íntima e você tem a possibilidade de alcançar esse nível orgástico que ele é expandido, ele é prolongado. Então, assim, ó, para as mulheres, é uma experiência única de um orgasmo. Olha, desculpa. Pode. Eu tinha uma pergunta, na verdade. Depois fazer um corte disso. Falando sobre essa massagem, eu vi que essa massagem ela envolve diretamente o emocional da mulher, né? Sim. Psicológico. Você falou, ela vai além do toque, vai além da sensação. E tendo em base em pesquisa que fala que boa parte das mulheres sofre algum tipo de abuso físico ou sexual mesmo. Sim. Na parte da infância e do crescimento. Se a mulher for fazer um tipo de massagem dela, é aconselhável ela passar por algum tipo de consulta psicológica ou psiquiátrica, talvez para romper isso? Se você quiser responder, repetir de novo a pergunta, doutor, para captar o microfone. Tá, como que é a pergunta? Se uma mulher que quer passar por uma massagem dessa. Se uma mulher que vai passar por uma massagem tântrica, ela teve algum abuso na infância. Isso, só que ela precisa, antes de fazer a massagem, ter uma consulta com um profissional psicológico. Se, na verdade, essa mulher precisa passar por uma terapia, talvez psicológica, né? Algum psicólogo, alguma coisa assim, ou ela pode passar por essa massagem tântrica, e isso pode ajudá-la, pode resolver o problema, dela talvez tirar aí esse medo e passar a entender que isso é algo bom e prazeroso? Sim. É isso, né? E fica até legal o André mesmo perguntando pra gente também, a gente vai respondendo tudo. Sim. A mulher que ela passa por uma situação abusiva, ela tem... É interessante que ela acesse várias ferramentas que vão cuidar e tratar desse trauma. A massagem tântrica é uma delas. Inclusive, eu recebo várias pacientes de psicólogos, de médicos, ginecologistas, que eles indicam a massagem tântrica porque, assim, tem profissional que ele vai conseguir atender ali o cliente com a ferramenta dele e ela tem um limite, entende? Então, ele vai conseguir trabalhar ali numa camada, questões que ela precisa, mas tem uma gama de profissionais que vai poder ajudar nesse mesmo trauma, nesse mesmo abuso, de uma forma diferente. Então, quando a gente olha para uma questão assim de um abuso, de um trauma que a mulher teve ali, ó, na pele, a gente trabalha o mental, mas também a gente trabalha na pele, onde foi o abuso, porque fica aquele registro negativo, entende? Como se fosse uma cicatriz. Sim. Então, assim, é interessante que ela estimule ali aquele corpo para que aquele corpo ele possa ressignificar esse toque que às vezes foi não consentido, essa relação íntima que muitas vezes pode ter sido à força. Então, a mulher ela precisa se valer de várias ferramentas que vão ajudar. E a massagem tântrica, eu já atendi várias mulheres com essa mesma queixa. Então, assim, são mulheres que elas precisam, inclusive, continuar, sabe? E é o que eu te falei de mexer ali na ferida. É doloroso, até ficar bom. Mas depois que fica bom, fica muito bom. Então, já teve situações assim de eu atender a mulher e de ela se encolher toda ali enquanto eu faço o toque, porque o toque, ele traz toda essa memória de dor. Então, daí pensa só, uma mulher que ela teve uma situação abusiva,
e que ela se encontra num relacionamento hoje, tem lá o marido dela, e ela não trabalha isso. Como que ela vai ter uma intimidade com o parceiro dela e vai ser legal, vai ser prazeroso? É difícil. Com certeza. Daí começa muito conflito, porque daí o homem quer, daí ela não quer, daí ela corre, ela evita ele, daí ela fica fugindo. Daí ela não quer beijar, porque assim, ela sabe que tipo do beijo pra cama pro homem, né, já é assim, é o ritual do homem, né? Beijou, o homem já se acendeu e quer ter ali uma intimidade. Então, o relacionamento ele vai ali se diluindo, porque daí ela deixa de manifestar até esses atos assim que é a base, que é um beijo. Porque se ela beijar, o homem vai querer evoluir para o sexo. Então, se eu não beijo... Ela já corta antes. Eu já corto antes de começar. Antes de começar. Então, é importante. E é muito bom, sabe, André? As mulheres têm tido grande resultado, porque ela entende que existe algo por trás da dor, que pode ser prazeroso, entende? Então, a gente traz essa consciência que ela teve esse abuso em um outro momento, era uma outra pessoa, e que é importante ela ressignificar isso, trabalhar, conversar, colocar para fora, porque a vida acontece no dia a dia, então a gente ficar ali com essa carga negativa do passado impede a gente de viver tanta coisa e de ser feliz, e assim, até de se autopromover esse prazer. E isso é uma coisa que eu costumo falar sempre, que o prazer ele começa no singular, para depois virar plural. Então é importante que a mulher ela se conheça, que ela busque ajuda terapêutica, que ela vá para uma sessão de massagem tântrica, e até se ela tiver medo, tiver alguma dificuldade, ela pode ir tranquila, porque ela pode ir lá conhecer o espaço e fazer uma experiência inicial. A iniciação da mulher não precisa ser a experiência completa no primeiro momento. Ela pode ir ficar com uma roupa íntima ou, de repente, uma roupa de academia e receber na pele, sabe, no corpo. Conforme ela for entendendo, subindo de nível, trazendo consciência para essa questão, para a importância, e for, sabe, relaxando essa couraça que ela tem ali, ela for, sabe? Aí ela mais flexível, ela vai se abrindo para coisas maiores. Então, fiquei curiosa agora. Quer dizer que, então, a pessoa que vai lá e que vai passar por essa massagem, para ela acontecer o clímax, no caso, ela vai receber uma massagem, inclusive íntima, sim, que é você fazendo a massagem na pessoa, sim, tanto homem quanto mulher. E, claro, né, tem que estar nu. É isso? Somente quem vai receber a massagem. Sim. Quem vai receber. Até é importante você vai estar toda paramentada, é isso? Até é importante a gente tocar nesse assunto, por quê? Porque, assim, o homem é muito difícil. Olha, eu não lembro de alguma mulher que me mandou mensagem perguntando se eu faço a massagem nu. Tem umas, se bem que tem umas lá que é bem saidinha, que fica me mandando umas coisas. Tem umas danadinhas, umas cremosas danadinhas que mandam os negócios para mim. Mas, assim, é importante para o homem entender que nesse processo terapêutico, se ele realmente for para desenvolver, for com um profissional sério, que tem uma ética ali envolvida, ele vai somente receber a massagem, o profissional vai estar vestido como qualquer outra pessoa, como uma apresentadora de podcast, de repente não tão assim, sabe, elaborado, mas assim com uma roupa mais básica, menos chamativa. Sim. É uma coisa que eu procuro fazer no meu trabalho, sabe? Nada de muita pompa, muito glamour, muita coisa, para não ficar distraindo as pessoas lá. Porque se o cliente chega, eu estou muito, sabe? Muito arrumada, muita coisa assim, é uma coisa que tem elemento lá na sua comunicação que, sabe? Que pode dar um ruído. Mas é uma roupa normal do dia a dia, não é um jaleco, alguma coisa assim? Não, eu não uso jaleco, não. Normalmente eu uso uma roupa básica, preta. Nada de transparência, nada de vestido curtinho, nem lingerie, nada sedutivo. É sério. Sabe, uma roupa social, uma roupa legal. Ah, muito legal. E aí, você acha que a mulher, geralmente, ela vai buscar isso com qual finalidade? Qual o objetivo da mulher quando ela busca uma massagem tântrica? As mulheres, em grande maioria, elas buscam alcançar o prazer. O prazer. O clima que talvez sexual, ela não tenha que é a dificuldade que ela tem lá no dia a dia. No dia a dia. E a questão de trabalhar alguns traumas.
Certo. São assim duas coisas que são constantes assim no atendimento clínico: abuso e trauma, né? Trauma de abuso e a dificuldade em ter orgasmo. E esse não seria uma dificuldade para o homem? Qual a maior dificuldade que você vê nos seus clientes e que eles apresentam, e o que isso passa a mudar depois de uma massagem? O que muda? O homem é o contrário, o homem é a facilidade. Ele vai lá para poder trabalhar a facilidade que ele tem de conseguir chegar. Então, assim, eu costumo dizer que a mulher, ela é uma bis e o homem é uma Harley Davidson. Então, assim, a mulher, ela anda mais devagar, ela contempla o caminho, ela consome menos, né, se tratando de sexo. Agora, o homem não, o homem ele é mais ágil, ele é mais rápido. Enquanto a gente está saindo, a gente está no meio do caminho, ele já foi lá e voltou e acabou a viagem. Então, o homem vai muito para poder trabalhar a questão, em primeiro lugar, ejaculação precoce. Primeiro, número 1, campeão de ejaculação precoce. Segundo lugar, disfunção erétil. Mas também vai homens para poder se conhecer melhor. Tá? Alguns homens vão para poder trabalhar a questão do vício em conteúdo adulto, porque isso é algo que tem desencadeado muito a ejaculação precoce. Homem, você que está aí consumindo muito conteúdo adulto e está tendo conflito no seu relacionamento, está prejudicando a sua performance, diminua o quanto antes, se permita receber uma massagem tântrica para ressignificar, para você sentir na pele como que funciona, inclusive levar isso para dentro do relacionamento. Ellen, como que você ensina, por exemplo, um casal? Aí tem que ser separado? Como que é, por exemplo, um casal quer aprender a fazer a massagem um no outro? Sim. Como funciona? Você também traz esse trabalho? Sim, eu ensino, eu dou curso de massagem tântrica. Então, primeiramente, eu trago a importância da pessoa receber, sentir na pele como que funciona, para ver se faz sentido para ela ter aquela experiência ali com um terapeuta que é imparcial, com quem ela não tem envolvimento, com ela não tem nada, e que ela não tem essa obrigação de retribuir nem nada. Então, os homens que fazem o curso com as suas mulheres lá no meu espaço, eu ofereço primeiramente eles receberem e elas também, separado. E depois a gente vai para o curso. Mas tem casal que às vezes fala assim, a gente quer aprender para a gente fazer a troca entre nós. Tudo bem. Melhor aprender e trocar entre si do que não fazer nada. Sim. Então, também eu acredito que é muito importante. E aí você vai fazer esse ensinamento para esse casal. Sim, daí eu ensino como que eles vão fazer a massagem. Então, assim, um vai ser o modelo do outro, o modelo vivo. Ah, entendi. Então, eu faço a massagem no corpo inteiro, ensino, instruo, vou ali corrigindo os movimentos, ensinando como que um se movimenta em volta do corpo do outro. E daí, na parte íntima, eu demonstro na minha prótese e um faz na parte íntima do outro. Certo. Agora, se o casal, de repente, falar assim, eu prefiro que você mostre aqui no corpo dele, eu também mostro. Entendi. Mas, normalmente, eu faço mais na prótese e deixo um fazendo o outro para não ficar comparando o toque do terapeuta com o outro, porque, às vezes, o parceiro está ali meio afobado, não está sabendo fazer direito, então, daí... Como eu já sou profissional e já faz tempo que eu faço, já fiz muito, então eu tenho bastante habilidade. Então, para não ter essa comparação de uma pessoa profissional com o outro que está aprendendo, eu prefiro que eles façam entre eles. Certo. Faço mais a parte do corpo e deixo a parte íntima para cada um. O que mudaria na vida de um casal quando eles passarem a aprender a fazer essa massagem? Tá. Muda todo o repertório sexual. Você acha que seria uma nova... Sabe, um novo relacionamento, vamos dizer? Com certeza, começa um novo relacionamento. Porque tira esse casal da rotina. E assim, é uma coisa que parece algo mirabolante ali, mas assim, é um simples toque, sabe? Tem casal que precisa lembrar do quanto que é bom se tocar. Que é algo que às vezes vai se perdendo durante o relacionamento. Então, assim, a linguagem do amor, é o toque. A massagem tântrica, ela pode trazer de volta esse revivamento que o casal vive lá no início do namoro. O início do namoro é uma maravilha, né? É verdade, né? Porque daí tá todo mundo engajado, tá os dois engajados. Né, André? Quanto tempo faz, André, que você tá casado? Vai fazer 6 anos. 6 anos.
Já está um tempo já... É interessante já dar uma incrementada aí com a massagem tântrica. Então, assim, no início é tudo muito bom, um está engajado, o outro também. Então, assim, sabe, é muita coisa que o casal faz. E com o tempo vai perdendo aquelas coisas que faziam lá no namoro. Às vezes não tem um bom dia, um esquece do aniversário do outro, sabe? Não tem mais aquele comprometimento. Então, trazer ali a massagem tântrica muda totalmente a rotina, sabe? O sexo volta para a cama de novo. Mas, é claro, é interessante também entender como que está essa relação, entende? Porque, assim, só a massagem tântrica não é o que vai transformar, mas sim a vontade... De fazer esse relacionamento dar certo. De fazer o relacionamento dar certo e prosperar, entende? Porque, assim, não adianta você fazer uma massagem querendo transformar o relacionamento se já desistiu do relacionamento. Verdade. Você já não tem vontade de tentar tanto, você vai lá aprender, mas, assim, não vai depois se empenhar em fazer a massagem na cremosa. Porque é verdade. Né? Daí não vai aproveitar o recurso financeiro lá no curso. Verdade. Mas, assim, os casais que realmente estão comprometidos em trazer novidade para o relacionamento, em trazer proximidade. Gente, o toque físico é surpreendente. Eu adoro o toque físico. Você gosta? Eu gosto. André, gosto. Como não gostar, é muito né? bom, né? Mas tem pessoas que não gostam. Tem pessoa... Não e quer é justamente ser tocada. a questão, por exemplo, do abuso. Tem o registro do abuso. O abuso aconteceu o quê? Por conta do toque não consentido, porque não queria. Então, tem muita gente que não gosta do toque justamente por conta disso. Não me toca, não me rela, não gosta que fica me pegando, me apalpando. Porque tem pessoa que gosta de falar pegando no outro, né? E tem gente que não gosta do toque. Sim. Sim. Eu tenho uma amiga que fala assim, olha, eu não gosto de muita pegação, sabe, de muita melação. Eu fico bem, mas assim, não rela em mim. Entendi. E hoje, você que está na experiência, você que traz tudo isso, que tem a experiência tanto com homem, quanto mulher, quanto casal, o que você diria, qual é a maior dificuldade hoje, Ellen, que esses casais trazem até você, que chega até você? O que você percebe hoje que mais afasta essa união, quer seja no namoro, quer seja num casamento? Qual é uma das maiores dificuldades hoje que você poderia dizer, não, essa para mim, o que apareceu até agora, é uma das maiores dificuldades que o casal traz? Olha, eu acredito que a comunicação tem sido algo que tem prejudicado muito os casais. Porque, às vezes, a pessoa quer uma coisa e fala outra ou não comunica bem o que quer. Como a gente está aqui no podcast, a comunicação ela é algo que pode fazer o casal assim prosperar nesse relacionamento, que pode trazer proximidade. Quando eu coloco, né, na mesa o que eu quero, o que eu gosto, ou eu coloco para o outro assim, né, o conflito que a gente está vivendo e como que ele acredita que a gente poderia resolver, qual que é ali a proposta dele, eu creio que isso é algo que precisa muito, porque daí a gente consegue entrar ali em consonância, a gente consegue se alinhar. Então, assim, a partir da comunicação, o casal faz esse alinhamento, sabe? Então, a gente precisa deixar claro o que quer, porque se a gente não falar para o outro não falar para a gente, nenhum dos dois vai adivinhar, entende? Então, às vezes, é um casal que tem ali potencial de ter um relacionamento bom, prazeroso, que só está faltando falar, entende? Sim, entendi. E isso é algo que eu até trago muito isso, porque eu era a pessoa que não falava. Que eu queria que o outro adivinhasse o que eu queria sem que eu precisasse dizer. Daí fica muito difícil, entende? Verdade. Você não dá a oportunidade do outro te surpreender, do outro fazer o que você gosta. Então, assim, grande parte do meu insucesso no relacionamento que eu tive foi a comunicação. Comuniquei muito mal. E o outro também comunicou muito mal. Imagino que isso é um dos grandes desafios realmente de praticamente... Muitos. Quase todos vamos falar, sim, né? A comunicação é uma chave realmente para grandes coisas. Sim. Inclusive, assim, eu queria que você olhasse para essa câmera hoje e desse um conselho para um casal, Ellen. O que você falaria para um casal que já está casado há 6 anos, assim como o André, um casal que está querendo se casar, ou até mesmo um casal que já tem aí 20 anos de relacionamento. O que hoje a terapeuta Ellen daria de conselho para esse casal hoje? Ou até também, se você puder ir um pouco mais, para um homem ou para uma mulher que também está sozinho. Aproveitando hoje, porque a gente quer, sim, aqui, a gente quer buscar tudo que ela tem aqui para entregar hoje.
Então vamos lá. Casais, despertem os 5 sentidos. A gente tem tanta coisa que pode ser agregada dentro de um relacionamento para fazer esse relacionamento ser mais cremoso, ter uma sexualidade potente, realmente se sentir pertencente, se deliciar, se deleitar dentro de uma relação íntima, de uma relação mais longa com a nossa pessoa. E se cada pessoa tiver um olhar mais atencioso dentro do relacionamento para esses sentidos, para escutar, para olhar o outro, para sentir o cheiro do outro, para falar para o outro, para tocar o outro, com certeza esse relacionamento vai ser um relacionamento muito próspero. Vai ser um relacionamento gostoso de ser vivido, um relacionamento que tem potencial, que pode ser explorado de várias maneiras. Do ponto A ao ponto Z. Os homens se preocupam com o ponto G, da mulher. Mas assim, existe o alfabeto inteiro que o casal ele pode tirar de letra por letra, e explorar esse universo gigante que é o universo de amor e de sexo de todo casal. Uau, uau, uau! Gostou? Ficou bonito, né? Nossa, ficou demais! Eu tenho certeza que as pessoas que ouvirem hoje a Ellen, você que está aí, vai compartilhar esse conteúdo, porque você pode salvar casamentos e relacionamentos. E as mulheres, quando elas estão felizes, os homens, quando estão felizes, as coisas tendem a muito melhor. Porque quer uma coisa horrorosa, é um homem ou uma mulher mal amado, né? Sim. Meu Deus, fica insuportável, ela fica insuportável, gente, ninguém suporta. Então a pessoa precisa aprender a se amar. Sim. E a sexualidade, ela está aí, né, gente? Não adianta, não negue, porque ela existe, está aí. Por mais que você esconda, ela existe, está aí. Então, faça fluir, de alguma forma. E massagem tântrica é algo que deixa a gente felizona, Ângela. Ah, imagino que porque você tem ali uma descarga hormonal muito alta. Então, assim, isso trabalha o seu humor. Essa descarga que a gente tem de endorfinas, de dopamina, ocitocina, serotonina ali naquele processo, é algo que vai modular ali o seu humor, você vai ficar até mais criativa, porque uma mulher que goza, ela não quer guerra com ninguém. Sim. Então, os orgasmos da massagem tântrica são os melhores do mundo. São os melhores do mundo. E aí os vizinhos, como é que fica ali do lado, hein? Então, tem que perguntar, André. Eu fico até preocupada de vez em quando, porque assim, a mulher, os homens eles são mais silenciosos, né? Mas a mulher nessa parte assim, ela é mais expansiva, porque o processo dela é mais profundo. Então tem mulher que parece uma leoa. Eu tenho algumas clientes que parecem umas cremosas que parece uma leoa, dá uns rugidos alto lá, hein? E aí, os vizinhos? Então, por enquanto. Aí ela está atendendo. Por enquanto, a sala ao lado está desocupada. Então, assim, eu estou mais tranquila. Mas já passei algumas situações, assim, que daí eu falava, nossa senhora, que vão pensar de mim? O que está acontecendo aqui? Vão achar que está tendo uma festa aqui. Mas, assim, esse processo para a mulher é interessante porque ajuda ela a despertar a criatividade. Porque a gente tem todo esse trabalho, né? Esse trabalho de descarga dentro do nosso cérebro, ele vai ser distribuído pelo nosso corpo, ele vai potencializar essa nossa parte criativa. Eu sou muito feliz por conta disso, eu sou uma mulher tântrica, então assim, eu recebo massagem tântrica, só que eu também me faço massagem tântrica. Então, isso me ajuda bastante, porque como eu não tenho um parceiro ainda, imagina então, o parceiro, aproveita. Eu preciso movimentar a minha energia, eu não posso ficar apagada, né, gente? Então, aproveita. A minha energia está sempre acesa. Mas falando sobre essa questão assim da parte da intimidade da mulher, homens, se dediquem mais. Porque, assim, o homem e a mulher, eles são da mesma espécie, mas eles são de mundos diferentes. Então, o homem ele é mais prático, ele é mais objetivo, ele é mais rápido. E a mulher, ela é mais devagar. Ela precisa ir com mais cuidado, contemplando o caminho, observando as flores que estão lá no trajeto, vendo, né? Então, se o homem ele entender isso, ele consegue entrar no movimento ali da mulher, se desacelerar.
E se ele tiver engajado, Ângela, tudo isso que prejudica, por exemplo, o homem na intimidade, e ele quiser realmente ter essa vida potente, satisfatória com a parceira dele, ele vai abandonar. Ele vai abandonar o conteúdo adulto, ele vai sair dos grupos de WhatsApp, homens que têm muitos grupos no WhatsApp, que ficam um mandando para o outro, aquele monte de coisa. Isso prejudica tanto o relacionamento, porque daí o homem ele vai associando, tipo, a mulher dele com a atriz lá do filme. Entendi. E até esses dias atrás eu recebi uma cliente que ela disse que ela e o parceiro, eles assistem muito juntos. Então, assim, às vezes o casal ele tá mais atento lá no filme, naquela cena toda projetada, o casal encenando, do que no próprio momento deles ali íntimo, sabe? No quanto pode ser gostoso aquilo lá sem se distrair com o que está passando lá no filme, entende? Sim. Realmente sentir, né? Sim, sentir o outro. Protagonizar a própria intimidade, sabe? E eu conheço vários casais que... Desmascarar os mitos, os medos, Sim, as vergonhas. E, a massagem tântrica é apenas uma ferramenta que tem para a gente poder manifestar isso, mas o casal pode levar isso para dentro do relacionamento deles, entre eles, mas também tem um outro nível acima disso da massagem, que é o sexo tântrico, que é uma forma diferente de fazer amor e de fazer sexo. Então, é algo que futuramente eu quero viver de forma intensa na minha vida. Entendi. E, inclusive, pretendo dar cursos no futuro. Eu preciso primeiro estar em um relacionamento para eu ter legitimidade, até para produzir o conteúdo, entende? Porque não adianta eu falar agora sobre isso sem estar vivenciando. Eu prefiro viver, porque daí eu venho e falo, ó, É assim eu sei, funciona. né, eu entendo as práticas, os rituais, mas eu ainda não vivi isso. Então, assim, é o meu próximo nível viver com alguém para incentivar os casais a fazerem isso. Mas tem muito conteúdo aí que o casal pode consumir, ao invés de consumir pornografia, consuma um conteúdo sobre sexo tântrico. Isso pode trazer, assim... Até inclusive, setembro agora é o mês do sexo. Dia 6, dia 6/9 foi comemorado o dia do sexo. Ah, é verdade. Dia 6/9, dia do sexo. É verdade que o Espaço Laser, inclusive, teve o dia do sexo. Teve promoção para o dia do sexo. E eu vi que você estava incentivando a mulherada a se depilar. Claro, mulher tem que ficar linda, maravilhosa. E os homens também. Imagem sexual. E os homens também, né? Sim. Porque quem que aguenta, né? Porque aqueles homens que não se cuidam. Meu Deus, o que é aquilo? Eu gosto de homem cuidado, mas eu gosto de homem peludão. Mas tem que se cuidar, né? Tem que cuidar, né? Tem que se cuidar. E aí, assim, agora esse mês de setembro, que você estava dizendo, é o mês do sexo. Tem alguma novidade para você? Você vai estar fazendo alguma coisa, workshop, alguma coisa, para deixar aqui um convite? Em breve eu vou lançar um curso, uma mentoria de massagem tântrica, de sexualidade. Legal. Sim. Estou me organizando, estou organizando o script lá para poder fazer esse lançamento até dezembro. Então... Manda aí que nós queremos saber. Nossa, vamos fazer uma parceria nesse negócio aí, ó. Fiz um vídeo tão lindo com a modelo da massagem tântrica. Nossa, depois eu te mostro, vou te mostrar em primeira mão. Vamos lá. Gente, Ângela, você nunca recebeu a massagem tântrica? Não, nunca recebi. Eu tô imaginando como que esse negócio... Precisa receber, porque daí se você quer viver 110 anos, você imagina, você é uma mulher centenária, tendo... orgasmos incríveis, eu vou pensar nisso. Orgasmos tântricos, mas não é longevidade, orgasmo é longevidade, porque é felicidade, é verdade, né? Motiva, é a mola propulsora da vida, motiva os nossos sonhos, motiva... É isso aí, bora lá. Tá convidada a ir lá no meu espaço conhecer. Vamos conhecer isso, gente, a massagem tântrica da nossa amiga Ellen, gente, Ellen Marzagão, é isso? Isso. Gente, então, se você quiser saber sobre tudo isso, qual o Instagram, minha querida? Passa aqui para eles entrarem no teu Instagram e você vai entregar conteúdos lá? Você entrega também conteúdos? Como que é? Sim. Na verdade, o meu perfil, ano passado eu acabei tendo um perfil, por conta do conteúdo mesmo, acabei tendo um perfil que está temporariamente desativado. Espero que em breve volte, mas assim, eu sou duas mulheres em uma, então eu tenho dois perfis, tenho o da maquiagem e tenho o do Tantra. O meu perfil da maquiagem é Ellen Marzagão e o perfil do Tantra é Fernanda Marzaga.
É porque meu nome é Ellen Fernanda Marzagão. Daí eu, dividi um nome, como o nome é composto, cada nome para um ramo diferente. Ficou legal. Agora vamos aqui num ping-pong aqui. Vamos embora? Vamos embora. Topa? Vai. Um sonho. Um sonho, andar de balão na Capadócia. Uau. Opa, esse é bom também. Eu também está lá no meu mural dos sonhos. Um medo. Perder um filho. Algo que você não vivenciou ainda, mas que você sonha muito, uma intimidade. Uma intimidade? Ser amada por um homem como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Uau. Ainda viverei. Uma memória. Minha avó. Uma memória doce. Memória doce. Um sorvete em Búzios. E algo que você deseja realizar antes de morrer. Ser amada por um homem, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Uau! Hoje nós tivemos aqui nossa amiga Ellen. Ellen Marzagão, gente. Olha só, beleza e sexualidade. E é bonita mesmo, inclusive eu gostei do batom rosa. Aquele batom rosa é parecido com esse seu aí? Que eu gostei desse batom rosa. Sua boca, hein? E com gloss por cima. Olha só, é muito bonito. Ellen, eu fiquei muito feliz de fazer esse podcast com você. Você é uma pessoa que inspira outras mulheres e pode ajudar muitas famílias, muitos casais a realmente se encontrar novamente, uma parte que é bastante importante para o casamento. Eu sempre digo assim que são duas coisas. Não adianta porque um casal que não estiver com o financeiro balanceado, ele não vai muito longe, ele precisa ter alinhamentos, então, no financeiro, na comunicação, na sexualidade, na educação dos filhos e tudo isso. Isso é uma família próspera. Inclusive, um casal, quando ele tem alinhamento financeiro, geralmente esse casal vai ter alinhamento também se ele buscar na cama. Isso é importante porque os casais hoje, como você disse, estão se perdendo muito, mas podem se encontrar. Sim. Faz sentido? Sim. E para se encontrar, precisa encontrar a Ellen Marzagão, gente. Isso, me encontra. Vamos fazer uma extensão aí. É isso mesmo. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua entrega. Eu tenho certeza que nós nos veremos ainda aqui no Rosseto Cast. Com certeza, eu que agradeço. Foi um prazer e um tesão estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Que bom. Por toda essa entrega, sua dedicação. Parabéns pelo seu trabalho incrível. Tenho acompanhado algumas coisas e só tenho que te parabenizar porque você é uma ferramenta assim de comunicação que você não faz ideia. Muito abençoada. Amém. Parabéns. Obrigada. Deus abençoe você. E aí, teu primeiro podcast, é isso? Primeiro podcast. Gostou? Amei. Gostou? Amei. Ai, que bom. Vou voltar. Ai, que bom. Foi uma experiência que você imaginava? Maravilhosa. Quase tive um orgasmo aqui nesse podcast. Um podcast bem orgástico. Podcast orgástico, gostei disso. E o que você diria para uma pessoa que está querendo participar de um podcast, mas até agora não teve coragem e está muito insegura e com medo? Gente, vem sem coragem e vem com medo mesmo, que chegando aqui a Ângela, ela tem todo esse jeitinho especial de conduzir, te deixa à vontade. Então, assim, a gente não precisa esperar o melhor momento, sabe, para poder fazer as coisas acontecerem. Vai, se você coloca em movimento, vem que ela te joga para a vida, para o podcast, para o microfone, e daí você vai. Você chega aqui, não tem como você não ir. Você chega aqui, ela faz você ir, então vem que vai dar certo. Só vem, né? Você vai arrebentar no podcast. Eu estou sentindo até que eu nasci para isso. Ah, gostei. Eu gostei muito, eu achei que eu ia ir mal aqui no podcast, ia começar a gaguejar, falar as coisas erradas, trocar as palavras. Saiu tudo muito maravilhosamente bem. Quando eu nasci, minha mãe falou assim, minha filha, você é perfeita para fazer um podcast. Tua cara o podcast, sabe? Você tem talento pro podcast. Eu amei. É isso mesmo, talentosa em todas as áreas. Muito obrigada, minha querida. E se você quer arrasar também, se você quer transformar o seu financeiro, vem aqui no Rosseto Cast que nós vamos ajudar você a que o mundo conheça o seu trabalho. Minha querida, muito obrigada mais uma vez. Foi uma honra para mim você estar aqui presente. André, muito obrigada. E aqui estamos nos despedindo mais uma vez. Compartilha esse conteúdo para ajudar as famílias, para ajudar os casais aí também. E claro, né, gente? Aquele like, porque, como você já sabe, não vai queimar o seu dedinho. Um beijo no seu coração. Até mais. Tchau, tchau.